Nós estamos com esse novo tema, durante todo o mês de novembro, vamos falar desse tema que é tão importante, gratidão. E nós sabemos que gratidão é importante porque, como alguém já disse acertadamente, a gratidão é a mãe de todas as virtudes e a ingratidão é a rainha de todos os vícios e defeitos. Até para estimular a minha vida e de todos vocês que acompanham lá na rede social, eu estou colocando todos os dias, alfabeticamente, uma letra e convidando as pessoas a agradecerem por algo, por alguém, por alguma coisa. Já foi A, B, C, D, estamos no E já. E me chamou a atenção esse jovem, que na letra B, ele agradeceu pelo Botox. Eu fiquei pensando por quê, mas certamente ele tem suas razões de agradecer pelo Botox, e talvez alguns no recinto, se bem que aqui ninguém usa essas coisas, também seja grato pelo Botox. O fato é que sempre tem alguma coisa para agradecermos, sempre tem algo, alguém. E quando eu penso na gratidão, ela tem a capacidade de produzir em nós os melhores sentimentos. Quem agradece normalmente é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa mais feliz, mais realizada na vida. Mas sinceramente, eu não conheci nas minhas andanças um povo que expresse com mais precisão e mais beleza a alegria do que os nossos irmãos africanos. Brasileiro também é bom de expressar alegria. Acho que aprendemos nessa nossa miscigenação abençoada, aprendemos um pouco disso, mas eles, na minha opinião, eles são imbatíveis. Quando eu e Júlio viajamos para Angola, nós fomos num lugar chamado Kaluquembe. E o Kaluquembe, o lugar é lindo, a África é linda, Angola é um lugar lindo, mas claro que carece em infraestrutura, assim como alguns lugares do Brasil. Mas quando chegamos lá de carro, um grupo de jovens alunos de uma escola que tinha exatamente ali no Kaluquembe, saiu ao nosso encontro. E eles cantavam numa língua local, até que traduziram: a felicidade mora aqui, a alegria mora aqui. E foi impactante, porque eles têm uma habilidade tão grande de harmonizar as vozes. Eles não tinham instrumentos, mas as vozes tão harmônicas, e eles têm um molejo próprio na hora que eles cantam. Foi uma cena linda, inesquecível. Mas se você tem dúvida da capacidade deles de celebrar alegremente, festivamente as coisas, você deve lembrar ainda da Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul. Naquela Copa, as chamadas vuvuzelas coloridas enchiam os estádios, lembram disso? E o som era tão intenso, aquele caleidoscópio de cores de vuvuzelas em todas as direções, e eles tocavam aquilo ininterruptamente celebrando, que os narradores, os comentaristas, eles se perdiam ali. Chegaram até a fazer pedidos para que a organização suspendesse o uso de vuvuzela. Alguns chegaram a dizer assim: olha, não pode usar vuvuzela, porque eu vi que os decibéis chegam a 120, isso é prejudicial. Não se pode engessar a alegria, não se pode confinar a alegria. E eles demonstraram isso, e tocaram as vuvuzelas o tempo inteiro. Quando nós falamos de celebração, de gratidão, há um salmo que, se eu fosse chamar coloquialmente de Salmo Vuvuzela, o Salmo da Alegria, seria o Salmo de número 100. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Neste Salmo, que foi chamado na Bíblia de Genebra como o Velho Centésimo, por causa da sua poesia, da sua dinâmica. E apesar de ser tão curto, ele nos traz 4 imperativos da gratidão. Este salmo, se você encontrou, diga amém. Salmo número 100. Esse é o único salmo da Bíblia que traz no texto original essa expressão, um salmo
de ação de graças. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Lindo este salmo. O livro dos Salmos é uma coletânea de poesias e de hinos que os israelitas, ao longo dos anos, contavam a sua história e celebravam a Deus. E existem seções específicas, com poesias específicas. O Salmo 90 começa falando da qualidade de Deus, da grandeza de Deus, dos seus atributos. E enfatiza a soberania. Deus é o grande soberano de todo o universo. O poeta bíblico vai desenvolvendo esse tema até que ele chega no Salmo 99, e olha o que ele diz no primeiro versículo: reina o Senhor, tremam os povos. À medida que ele vem descrevendo como Deus é grande, poderoso e soberano, quando ele chega no Salmo 99, é como se fosse a coisa mais assustadora que alguém poderia conceber, a ideia de estar na presença de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. É algo que você contempla, aprecia, mas ao mesmo tempo você fica com medo. É como visitar Foz do Iguaçu, um dos meus lugares preferidos. Você chega em Foz e você vê a beleza da catarata, e aí você vai até a plataforma, você sente as gotículas vindo ao seu encontro e é banhado ali pelo vento, meio que num batismo de aspersão, enquanto você vê toda aquela beleza. Mas eles oferecem um passeio. Você pode entrar num bote e navegar no bote até a catarata. E aí, quando você vai indo diante daquilo que você contemplava à distância e era esplendoroso, vai chegando perto e você começa a ficar com medo. Isso aqui é seguro? Isso aqui tem risco? Como é que é isso aqui? Está tudo bem? Especialmente quando você leva a sua mãe no bote. A Júlia, eu não sei que pensamentos passaram pela cabeça dela, mas a minha mãe saltava dentro do barco. Eu não sei se de medo ou se era apenas o movimento da água. Você olha para aquilo, é espetacular, é lindo, mas tremam os povos. É mais ou menos essa ideia. E se o salmo terminasse aqui, se o poeta bíblico parasse aqui, talvez nós pensássemos que Deus é assim, inalcançável, assustador, inatingível. Mas ele continua, e ele conclui todas essas mensagens e essa sessão com o Salmo de número 100, onde ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos. Há uma alegria intensa e profunda em se aproximar de Deus, que dissipa todos os temores, que dissipa todos os medos, todas as inseguranças. Há um convite do salmista, há um imperativo: celebrai. Quando eu meditava neste salmo, eu me lembrei do livro de C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria. Porque quando você busca alegria de verdade, não uma alegria barata, não uma alegria meia boca, não uma alegria de esquina, não uma alegria de botequim, mas uma alegria intensa e verdadeira na vida, se você realmente buscar essa alegria, você vai terminar encontrando Deus. C.S. Lewis encontrou. De ateu se tornou um defensor da fé cristã assim. Mas ainda a descrição de Lewis talvez empalideça diante da descrição do poeta bíblico salmista, que diz assim no primeiro versículo do Salmo 100: celebrai ao Senhor. Em português, duas palavras foram utilizadas para traduzir rué em hebraico. Celebrai
com júbilo. Uma outra tradução diz assim: cantai com alegria. Mas Rué descreve uma expressão tão profunda, tão intensa de alegria. É como você assistir o seu time de futebol numa final de campeonato, no segundo tempo, na prorrogação, e você imagina, isso aqui vai acabar indo para os pênaltis, e não vai dar certo esse negócio, e você está tão tenso considerando aquilo, e de repente, nos acréscimos, o Luciano faz um gol. Põe o nome do jogador do seu time, eu não quero ficar falando do meu aqui. Mas ele vai lá e nos acréscimos ele faz um gol. E tudo aquilo que estava represado em você explode em festa. Você grita de alegria. Você celebra. Isso é celebração. E o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Eugene Peterson, na sua Bíblia, a Mensagem, ele traduz assim: de pé agora, aplaudam o Eterno. Perceberam a intensidade? De pé agora, aplaudam ao Eterno, todos os moradores da terra. Porque na mentalidade judaica, durante muito tempo, eles pensavam que Deus era uma propriedade particular deles, que Deus não tinha muito interesse por outros, embora o Senhor Deus tinha comissionado aquele povo para serem os primeiros missionários que conhecemos na história. Mas eles criaram esse exclusivismo, e agora o salmista diz: não, esse Deus que faz com que os povos tremam, ele é acessível para todos os povos. Deus é acessível para você, para mim, para nós. E na mente do salmista, que no Salmo 99 diz: tremam os povos, ele diz: agora Deus está tão perto, é tão acessível, que você deve celebrar, porque não há maior alegria do que ter a certeza de que Deus está presente, de que Deus está conosco. Talvez para ajudar um pouco a visualizarmos como é essa alegria, eu vou usar esse slide com vocês. Escolhe um instrumento aqui, por favor. Quer escolher um instrumento? Pode. Não? Aqui não tem constrangimento, eu passo a vez para o outro. Eu te disse que ia te dar um hoje. Isso, pode escolher. Isso, ótimo, você leva jeito. Aqui, olha, pode escolher. Está higienizado, tá? Tá bom. Pega um, hein? Estou vendo que você está de olho aqui, interessado também. Deixa eu ver desse lado. Pega um aqui, olha. Você olhou como quem quer tocar alguma coisa também, pode pegar. Aqui, olha. Isso. Muito bem. Aqui, olha, você tem jeito de que gosta de vuvuzela. Por favor. Deixa eu ver. Escolhe um aí. E pode ficar depois. Você costuma tocar o quê? Vuvuzela. Muito bem. Nós vamos fazer um teste aqui para ver a habilidade da nossa turma. Está pedindo aqui? Não, aqui não é de livre e espontânea vontade. Vontade. Tá bom. Você está querendo aí, Carol? Calma aí, ó. Eu vi que levantou a mão. Olha só, vamos lá, olha só. A alegria que ele expressa ali seria como, por exemplo, quando eu disser: celebrai, todos vocês vão usar os instrumentos com alegria, tá bom? Combinado? Celebrai. Tá, acho que até o fim do culto chega lá, tá bom, obrigado, é um bom começo. O salmista, ele queria que este espírito de celebração e alegria estivesse presente quando pensamos que Deus está conosco, que o Deus do universo está presente na nossa vida, mesmo no meio das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que a maior alegria que nós podemos ter é a consciência da presença de Deus entre nós. Busque por um momento uma alegria perdida na sua vida. Por um momento, pense algo que trouxe uma profunda alegria para você. Talvez foi a primeira vez que você viu o mar.
Você viu o mar ali tão espetacular, e aquilo trouxe tanta alegria para a sua vida. Talvez a alegria de ver o seu filho pela primeira vez. Talvez a alegria de ter conhecido o amor da sua vida. Talvez a alegria de uma coisa simples, mas que traz aquela explosão de felicidade, que ficou guardada em algum lugar aí. Onde está isso? Você consegue se lembrar dessa alegria? Consegue buscar essa alegria aí na sua mente? Eu me lembro dessa senhora que me disse que o que trazia tanta alegria para ela era essa lembrança. Ela morava na área rural, e o pai chegou em casa um dia e disse: vem até o riacho. Eles tinham um riacho, ela não sabia. Dentro daquele riacho, o pai arrumou com umas pedrinhas ali e pôs uma garrafa de refrigerante. Ela nunca tinha tomado refrigerante na vida antes. Então ele pôs um canudinho e disse para ela: pode tomar o que tem aí dentro. E anos se passaram, mas ela disse que o sabor daquilo, a experiência de se dobrar diante daquele riacho e sentir cada glândula da sua boca experimentando aquele momento, é algo que ela não esquece até hoje, cheia de alegria. Eu não vou dizer a marca do refrigerante, porque eles se recusaram a patrocinar o culto. Qual é a sua alegria? O salmista nos diz o seguinte, que embora todas essas alegrias e tantas outras sejam legítimas, nenhuma delas se compara com a alegria de ter a consciência de que Deus está conosco, de que Deus está na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E não importa o que você esteja vivendo, qual seja a sua luta, qual seja a sua angústia, Deus está presente. Na mente do salmista, então, o próximo imperativo, se o primeiro é celebrai. Peraí, cadê os músicos que eu contratei? Obrigado. Se vocês quiserem ajudá-los também na celebração, é bem-vindo, tá? Então, na mente do salmista, depois de celebrai, ótimo! O subproduto da celebração... Não, ok, calma. Celebrai, celebração... Obrigado. O subproduto da celebração... O subproduto da celebração é o serviço. Ele celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. O subproduto da celebração. Tudo o que você celebra, você serve. Tudo que você celebra, você serve. Então, tá ótimo. Vocês estão servindo bem. Tudo que você celebra, você serve. Exemplo. Se você vai a um restaurante e você gosta daquele restaurante e o prato está bonito e instagramável, o que você faz? Ou pelo menos a maioria das pessoas. Depois, normalmente tiram uma foto, divulgam sem receber nenhum bônus. Porque ele celebra aquilo e ele serve. Ele conversa com os amigos, ele fala a respeito, ele divulga. Quando alguém quer comer alguma coisa, já comeu lá naquele lugar? Porque quando celebramos algo ou alguém, nós divulgamos, nós servimos. E o salmista chama a nossa atenção que se celebramos a Deus, nós devemos servir ao Senhor. Mas note, a atitude com alegria, com cântico. Se estamos convencidos de que Deus está conosco e que Deus é tão maravilhoso assim, o resultado disso é servir a Deus. Servir a Deus no dia a dia, não só aqui no templo, não, no dia a dia. Você vai desejar fazer e viver para Deus. Quando alguém estiver conversando com você, você não vai resistir para falar sobre Deus. Você quer compartilhar, porque você quer servir a Deus. Mas note o que diz o texto: sirva com alegria.
E eu temo que algumas vezes o nosso problema, especialmente nós que convivemos em igreja ou crescemos em igreja, é que até servimos a Deus por obrigação. Servimos a Deus como se fosse um peso, como se fosse um fardo. E as gerações futuras nos ouvem reclamar sobre o nosso servir. Eles ouvem a nossa lamúria sobre servir, nosso desinteresse em servir porque é um fardo tão pesado eu ter que servir ali. A gente serve, mas isso acaba repelindo outros, porque ele disse: sirvam com alegria. É como se nós esquecêssemos das palavras de Jesus, que disse assim: venham após mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E quando nós optamos por essa estrada do peso, de que tudo que diz respeito a Deus é pesado, é ranzinza, nós estamos indo contrário ao Evangelho de Jesus, que ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. No Novo Testamento, Jesus contou uma parábola, é a história de um filho, ficou conhecido como a parábola do filho pródigo. Aquele filho rebelde que diz para o pai: olha, dá minha parte da herança e eu vou embora. E foi, e se perdeu na vida, gastou todo o dinheiro, você lembra da história. Um dia ele retorna, o pai o recebe de volta, dá um anel para ele, dá roupas boas e faz uma festa, não é? Mata lá um novilho cevado, que é assim, para dizer, o melhor novilho da casa, faz uma festa. Mas o irmão mais velho está trabalhando, escuta a respeito da festa, e quando chega lá na casa, ele diz assim: o que está acontecendo aí? E um dos servos da casa diz: aquele seu irmão, o vida bandida, ele voltou, está aí, e teu pai está fazendo uma festa, fez até um churrascão aí com aquele novilho preferido da casa. E o irmão mais velho, ele se recusou a entrar na casa. Me faz lembrar algumas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, de algumas famílias. O pai sai e insiste para o filho mais velho entrar na casa. Ele não quer, ele não aceita, ele não vai entrar. E aí o filho diz: pai, há tantos anos eu estou aqui te servindo. Ele nunca foi embora de casa. Há tantos anos eu estou aqui te servindo. Mas esse teu filho, o vida bandida, saiu, foi embora, voltou agora, o senhor fez uma festa para ele, o senhor deu o melhor novilho para ele, e eu estou aqui. O senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E a resposta do pai é fascinante: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. E a história termina. Os créditos sobem. E nós não sabemos se ele muda de atitude ou não. Ele servia, mas ele servia com um coração amargo. Ele servia como um escravo. Ele não servia com alegria. O salmista, ao contrário, diz: sirva ao Senhor com alegria. Reencontre essa alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é um peso, não é um fardo, é um privilégio. E nós servimos ao Senhor, repito, em todos os lugares onde nós estamos. Então ele nos leva para a terceira orientação, ou o terceiro imperativo do Salmo: saber. O primeiro já vimos, celebrai. Pessoal, vamos dar uma força aqui. O primeiro é celebrai. Isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso. Celebrai. Esse é o primeiro. O segundo é servir, porque tudo que celebramos de verdade, nós servimos. E o terceiro é saber.
Saber aqui não é apenas conhecer intelectualmente ou ter informações, a ideia aqui de saber é experimentar. É você experimentar que o Senhor é Deus. É você experimentar que o Senhor é o pastor que conduz o seu rebanho. A palavra no hebraico aqui é yadá, conhecer por experiência. É como quando você convida alguém para comer alguma coisa e diz, não, eu não gosto. E você fala, mas você já experimentou? Não, mas eu sei que eu não gosto. Não, para você conhecer aquilo, um alimento, você precisaria experimentar e dizer, eu não gosto. A não ser que você tenha muita informação técnica a respeito daquilo. E nesse caso, o salmista diz assim, então conheça que o Senhor é Deus. Quando usa essa palavra Deus, ele está descrevendo como o Criador. Entenda, Deus é o Criador. Conheça, experimente que Deus é o Criador. Ele diz assim, Ele nos fez, nós não nos fazemos a nós mesmos. Em inglês, quando eles vão descrever milionários que vieram de baixo e alcançaram uma carreira estratosférica, meteórica, eles costumam dizer assim, ele é um self-made millionaire. Ele é um milionário que se fez a si mesmo. Mentira. Ninguém se faz a si mesmo. Todos precisamos de alguém. E mais que isso, todos precisamos de Deus. O salmista diz, conheça, saiba, Ele é o Criador e Ele nos fez. Cada dom, cada talento, cada oportunidade, cada presente, é uma graça que Ele nos dá. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Sim, você não é ainda uma obra acabada, pronta. Eu não sou, nós não somos. Pode olhar para mim. Nós somos uma obra inacabada. Mas nós não somos o nosso Criador. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está fazendo a obra dele na sua vida. Ele está produzindo, criando, tornando. E um dia nós seremos aquilo que Ele deseja. Então, abandone o desânimo, abandone as frustrações, celebre o Deus Criador. E Ele diz mais, Ele diz então, e somos ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas do seu pastoreio quer dizer que Ele nos guia. O pastor Ele guarda, o pastor Ele alimenta, e o pastor guia no caminho. Como podemos desfrutar disso? Como podemos conhecer e experimentar isso? Duas maneiras. Ore. Sempre ore. Fale com Deus. Não precisa sofisticar muito as coisas. Abra o seu coração. Conta para Deus quais são as suas aflições, suas inseguranças, os seus temores. Diga isso a Ele. E busque na palavra de Deus a orientação que Ele tem para a sua vida. E siga. Deixe o Senhor pastorear você por meio da instrução da sua palavra. E confie, Ele é o pastor que nos leva por pastos verdejantes até as águas tranquilas. Há pessoas aqui que precisam de águas tranquilas. Estão aflitos, ansiosos, inseguros, mas você pode desfrutar do pastoreio do Senhor. Deixemos as selvagerias de lado e deixemos que o Senhor nos domestique como ovelhas que têm pastor. E finalmente, o salmista diz, entrai. O mesmo salmista que disse há pouco, tremam os povos, agora ele diz, entrem pela porta, entrem no pátio do Senhor, entrem no átrio do Senhor. Quando eu visito a minha mãe, Dona Hilda, lá em Suzano, e eu bato na porta e digo, mãe, ela diz assim, pode entrar, Lê, a porta está aberta. A porta está aberta. Para quem é filho, a porta está aberta. E o salmista diz que apesar da grandeza de Deus, para você, a porta de Deus está aberta. Entre. Jesus disse no Evangelho de João, não apenas que a porta está aberta. No Evangelho de João, Jesus diz assim no capítulo 10, no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
Naqueles dias, no templo em Jerusalém, tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas. E as ovelhas que entravam por ali não saíam vivas, elas eram sacrificadas. E Jesus usa esse contexto histórico para dizer: eu sou uma porta diferente. Se você entrar por mim, você encontrará pastagem. Ou seja, tudo o que você precisa para o sustento da sua vida agora e para a eternidade se encontra em Jesus. Entre pela porta. Entre pela porta. Talvez o salmista, lá no Antigo Testamento, nos dê uma sombra daquilo que o autor aos Hebreus diz com tamanha clareza no Novo Testamento. Diz assim em Hebreus 10, 19: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas podiam entrar no templo de Deus. Elas entravam e tinham um pátio, um átrio, mas elas não entravam no Santo do Santo, que era muito perto de Deus, vamos dizer assim. Somente o sumo sacerdote. Mas o autor aos Hebreus diz: a porta está tão aberta para você, que você pode entrar com coragem, com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos. Deus não só está presente com você, Deus está tão perto de você. Celebrai. O Senhor está presente. Bom, se existem todas essas virtudes maravilhosas, essas dádivas preciosas quando somos gratos, nós podemos dizer o contrário. O ingrato, ele não celebra, ele não tem essa alegria. O ingrato, ele não experimenta um relacionamento profundo com Deus. O ingrato não entra pela porta da oportunidade que Deus traz ao seu encontro. O ingrato, ele se fecha em si mesmo. Há um escritor chamado Reg Joyner. Ele é o fundador e CEO de uma organização chamada Orange. Essa organização, ela treina líderes e futuros líderes. E ele escreveu um artigo muito interessante sobre os efeitos da ingratidão. Vou compartilhar brevemente com você. Ele diz o seguinte: a ingratidão leva a um ego prejudicial. A gratidão é aquele lembrete: eu preciso dessa pessoa, eu preciso daquela pessoa, eu consegui isso porque alguém me ajudou, eu agradeço a Deus porque Deus me ajudou. Isso é gratidão. O ingrato, ele acredita loucamente que ele conseguiu tudo sozinho, sem Deus e sem ninguém. Agora, a ingratidão também faz com que nós atraiamos na vida um tipo de relacionamento. Há um ditado que diz que pássaros com as mesmas penas se atraem. Ingratos acabam convivendo com ingratos. E ingratos que convivem juntos acabam isolados e solitários. A ingratidão, ela ainda alimenta uma atitude arrogante, porque a pessoa pensa que ela merece aquilo, que todo mundo está em dívida com ela. Ela nunca recebe alguma coisa com alegria, com gratidão, com satisfação, porque ela fala: não, eu mereço isso, a humanidade me deve isso. E finalmente, a ingratidão gera descontentamento, porque o ingrato nunca aprecia o que ele já recebeu. Ele sempre quer receber o que não tem. Egocêntricos, solitários, arrogantes, insatisfeitos, negativos. Se não queremos isso para os nossos filhos, se não queremos isso para as próximas gerações, nós precisamos seguir o conselho do salmista e cultivarmos um coração grato. Não porque recebemos uma porção de coisa, embora de fato recebamos, mas pelo fato de que o Senhor está conosco. E ele diz no último versículo, versículo 5, ele diz a razão por que somos gratos: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Não há outro lugar na história em que a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus estejam mais claras do que quando olhamos para Jesus, pendurado na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Se você olhar na sua vida e pensar: eu não tenho nada do que agradecer, eu garanto, olhe para a cruz de Cristo
E você tem pelo menos o maior motivo, a maior razão para viver uma eternidade agradecendo a Deus. Ele morreu por você. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Vamos ficar em pé.